a inteligência artificial está aí. Está aí para quê, mano? Está aí para mudar o mundo. Tá? O mundo vive fase. Por exemplo, como a internet mudou o mundo, como o celular mudou o mundo. Então, a inteligência artificial, ela, de uma forma mais dramática e mais profunda, vai mudar o mundo novamente. Ou seja, o mundo vai ser um mundo diferente, vai ser um mundo novo. Né? Então, muitas predições, e a gente verifica que hoje uma série de funções elas estão desaparecendo, porque ou o computador ou a inteligência artificial, a tecnologia substituiu muitos dos serviços. Então, você vê robôs colhendo cana, você vê robôs cuidando de agricultura, coisa que no passado era impensável que essas coisas existiam. Você vê isso nas empresas que você está atuando? Né? Já percebe essa... Aqui no Brasil ainda é muito pouco. Ainda é um processo de se aclimatar com essa ideia, de entender essa ideia. Mas, por exemplo, você vê a quantidade de robôs de elementos que você usa na agricultura para pulverizar, para verificar a plantação e tal. Então, é muito grande a tecnologia que já mesmo aqui no Brasil, que é um dos celeiros do mundo, de alimentar o mundo, o uso da tecnologia na parte agrícola e pecuária. Mas você acha que o Brasil está atrasado em relação ao que está acontecendo no mundo? Porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas ainda estão um pouco assim, não entenderam. Não é o chat GPT que é a inteligência artificial. Vai muito além disso, né? É um processo de aclimatação, ou seja, você tem algumas empresas que são sempre cabeça de ponte, que vão na frente, que entendem mais rápido, que implantam mais depressa. Né? E a gente tem visto de que os rápidos vão engolir os lerdos, ou seja, num processo de tecnologia, quem tiver a capacidade de entender e implantar e usar de forma eficiente e eficaz essa tecnologia, vai levar vantagem. Em todos os setores, acho. Todos os setores. Aonde você pode usar isso. Tá, mas aí eu te faço uma provocação. Ok, inteligência artificial é 10, maravilhoso, só que se você não tiver repertório para poder ser crítico em relação ao que a IA está gerando para você, em todos os sentidos, você corre um risco de não ter a melhor, nesse momento, a melhor informação. E eu vejo essa molecada aí, jovens, molecada no bom sentido, né? Com um nível de repertório baixo, porque eles já nasceram com a IA, né? Já é parte da vida deles. Então, eu entendo que você tocou no ponto-chave. O processo educacional nosso, que gera o repertório das pessoas, né? Ainda deixa muito a desejar comparado com os países do primeiro mundo, se aqui a gente ainda pode falar em primeiro mundo, mas, ou seja, os países onde se desenvolve ou se dá mais importância e valor à educação. A questão do repertório, outra vez, algumas pessoas vão estudar, buscar o seu repertório quase que forçadas. Outras pessoas vão porque veem na busca do repertório o seu sucesso futuro. Tá? E um país como o Brasil é formado pela sua população, ou seja, pela capacidade que as pessoas que aqui estão, que formam essa grande nação, como é que elas vão criar o seu repertório. Então, essa juventude que, eventualmente, muitas vezes, não está com um olhar mais profundo no processo do repertório, elas vão sofrer mais no futuro. E a inteligência artificial, na minha visão, é um acelerador desse processo de repertório. Ou seja, quem não buscar esse repertório... E como é que você reverte isso? Ou não se reverte? Porque aí nós estamos formando pessoas dependentes da IA. Eu acho que essa é a pergunta do bilhão, do trilhão de dólares, né? Hoje já se fala em bilhões e trilhões. Ou seja, como é que você... o mundo é dos espertos, o mundo é de quem olha um palmo na frente dos seus olhos. Ou seja, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de percepção. E, para isso, eu entendo que a internet, né, que hoje permite o acesso da informação a qualquer pessoa, ela facilita muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta para a questão da arquitetura humana, ou seja,
as pessoas não são iguais. Algumas pessoas têm uma capacidade de liderança diferente de outras pessoas. Algumas pessoas têm uma capacidade de vender muito diferente de outras que não sabem vender uma ideia, um produto, um sistema, seja lá o que for. Então, outra vez, a questão volta-se para o ser humano, ou seja, por trás de toda essa conversa que nós estamos tendo, estão as pessoas. Ou seja, quando você fala de repertório, envolve as pessoas. Quando você fala de trabalho, envolve as pessoas. Quando você fala de inteligência artificial, você envolve as pessoas. Ou seja, em nenhum dos aspectos que a gente falou até agora, você consegue abstrair o processo humano, o processo gente, a importância das pessoas. Por isso que tanto as empresas como os governos que têm esta visão, este olhar de pessoas que podem trazer uma contribuição através do seu repertório, que foram estimuladas a buscar o repertório ou por iniciativa própria saíram na busca desse repertório, né? Por que muitas pessoas vão para outros países estudar ou trabalhar? Era porque comum antigamente, né? exatamente, tem uma oportunidade de usar mais o seu repertório. Então, mas aí tem assim, a frase, né? O sextou. Para mim, o sextou é assim, porque ninguém fala segundou, né? Porque é aquela coisa, até que enfim sextou, não tenho que trabalhar. As pessoas não trabalham porque gostam, na realidade, a grande maioria. Eu não conheço assim, eu vou trabalhar com prazer, né? Então, nós temos um problema de cultura nessa coisa. Eu trabalho porque preciso, não trabalho porque poucos trabalham no que gostam, né? Às vezes a gente vê um cara que se dá bem, não procure fazer o que você gosta, que você vai se dar bem. Não é verdade. A gente sabe que não é bem assim, né? E o sextou explica um pouco isso, né? Então até o corte aqui já para o nosso... Produção, o corte vai ser no sextou, hein? A experiência que eu tenho é que esse aspecto do sextou, tá? As pessoas que têm sucesso são aquelas que não trabalham, elas se divertem com o que elas fazem. Tá? E Deus, na sua sabedoria, né, para os que acreditam em Deus, né, eu acredito, ele fez as pessoas diferentes, nós não somos iguais. Né? E algumas pessoas, elas vão buscar, elas lutam, elas batalham, elas gostam do desafio, elas gostam do problema, elas gostam da dificuldade. E são essas pessoas que são os empreendedores, são as pessoas que fazem empresas, né? Eu gosto muito daquela frase, né, que muitos constroem estrada, muitos andam na estrada, mas poucos constroem estradas. Então, poucos constroem empresas, mas muitos trabalham nas empresas. Então, são esses poucos que acabam fazendo a diferença. Então, a escolha é uma escolha sempre pessoal. De que lado eu vou ficar? Nos poucos que constroem ou nos muitos que usam? Tá? Eu vou ficar nos muitos que preferem cestar ou vou ficar nos poucos que falam, puxa, que bom, eu tenho aqui uma grande oportunidade, um desafio pela frente, eu vou tocar em frente e vou ser vencedor. Então, depende muito da cabeça das pessoas.